Oi, gente, boa tarde. Tô no horário do almoço aqui no consultório, na Vila Mariana. E para passar o sono, eu tô andando aqui pelo consultório. Então, eu aproveitei para gravar um vídeo sobre o que é transtorno bipolar e qual é a diferença entre transtorno bipolar e esquizofrenia. Bom, começar pelo transtorno bipolar. Tá fresquinho na minha cabeça que eu atendi agora há pouco. O transtorno bipolar, ele se inicia por volta dos entre 20 e 30 anos, tá? Não existe diferença de prevalência de raça, de sexo, tá? Ele afeta qualquer um, mas ele aparece na idade adulta. Ele pode existir desde a infância, tá? Mas como a criança é inquieta, ele é difícil de ser caracterizado, e eu não sou psiquiatra infantil. Bom, transtorno bipolar, para você que aí, eu sei que eu estou te devendo. Ele se caracteriza principalmente pelo humor instável. O que é humor? É o seu estado de ânimo, de bem-estar, de afeto, de estar triste ou estar alegre. Quando você está triste, você tem uma tendência a ver tudo como se estivesse usando um óculos cinza. Não tem graça, não tem prazer, tudo se torna chato, triste, você vê o mundo de uma forma... Tudo bem, gente, que entrou? O mundo de uma forma triste, né? Porque o seu humor, o humor é tão importante que ele muda a nossa percepção do mundo, tá? De repente acontece uma coisa que para as pessoas não significa nada, né? Por exemplo, não conseguir passar na catraca com o meu crachá, né? Mas se eu tô triste, aquilo vai ser um problemão para mim, e o dia todo vai ser interpretado de uma forma triste, negativa, melancólica. E aí, o que pode acontecer que é característico no transtorno bipolar? Durante o dia, sem motivo algum, esse humor triste, ele vira para um bom humor, ou um humor alegre demais, um estado de euforia, tá? E ao contrário, existem pacientes que sofrem porque eles se dizem reféns do humor. Eles nunca sabem como que é que eles vão estar. Por isso, acaba prejudicando a vida social, profissional, porque eles não dão certeza de nada, né? Olha, poxa, eu não sei como eu vou estar daqui a 5 minutos, né? Tô acostumada com o meu jeitão, eu sei que sou assim, né? Aí é que tá o erro. Eu sei que eu sou assim, meu jeitão. Muita gente acha que isso faz parte da personalidade, né? Ai, meu cabelo tá despenteado, desculpa. Faz parte da personalidade. E não é, tá? Então, vou dar uma dica, procura entre os seus familiares se existe algum parente, avó, primo, que tenha o que a gente chama de humor de lua. Pô, dá medo de chegar perto do vovô, você nunca sabe como é que ele vai estar. Tem dias que ele tá legal, tem dias que ele chega com os pão do manga, tá? Essa é a variação do humor. A variação do humor, ela pode ocorrer em dias, por exemplo, tem gente que fala, eu fico 3 dias legal e o resto da semana deprê. Né? E fala que não, que muda, reconectando, tá? Olha lá, tá vendo? Até o Wi-Fi fica para baixo. O Wi-Fi teve uma instabilidade de humor agora que caiu, tá? Então, pega esses exemplos para tudo, tá? O que eu fiz agora? Na verdade, eu poderia ter ficado brava
que o Wi-Fi caiu. Se eu tivesse deprimida, talvez, putz, estragou a minha gravação, estragou a minha aula. Mas eu tô legal, tô de boa, né? Nem eufórica, nem deprimida. Tô de boa e tô onde eu gosto, adoro trabalhar aqui, adoro atender os pacientes, eles sabem disso, e ouvir o que eles têm para contar. E é muito interessante, você tem que estar muito atento, né? Você tem que ter um olhar de Robocop. Na sala de espera, você discretamente já escaneou como está se vestindo, como está sentado na cadeira. Por exemplo, pacientes com opositores, adolescentes principalmente, põem o pé em cima da cadeira, né? Fazem uma atitude provocativa. Eu não deixo, não. No meu consultório não deixo, não. Põe o pé no chão. Cadeira não é para pisar, né? Paguei caro, caramba, né? Então, voltando aqui, a instabilidade de humor, tá? A maioria das fases são fases de depressão, tá? E depressão eu já falei aqui no canal. Humor triste, falta de energia, memória ruim, concentração ruim, vontade de só ficar deitado, sentimento de incapacidade, sentimento de culpa, sentimento de inferioridade, isolamento social, não tem mais prazer em nada, ou come demais, compulsão alimentar, ou não come, de qualquer forma há uma alteração no ganho ou perda de peso, né? Caramba. Isso é um humor deprimido, né? Quando a pessoa, o paciente está um bipolar, já fiz o diagnóstico lá atrás, tá? E o diagnóstico você faz conversando, convivendo, aplicando instrumentos de avaliação complementares, porque o fundamental mesmo é a consulta, é o ver aqui, ó, tá? Porque, não, como eu digo sempre, não tem aparelho para medir tristeza ou ansiedade, tá? O contrário disso, tá? É o humor para cima, up, tá? Então, existem 2 degraus. Quando o humor vai para cima, nós chamamos de mania. Quando o humor está aqui embaixo, depressão, tá? Eu vou falar da mania. Na mania, o paciente fica eufórico, autoconfiante, elétrico, vai fazer faxina na casa às 3 horas da manhã, veste roupas mais extravagantes, fica hipersexuado, fala rápido, fala alto, não tem muita noção, muitas vezes é inadequado, né? E acaba gastando, fazendo dívidas que não tem. Alguns ficam agressivos, hostis, brigam no trânsito, tá? E além disso, o grau mais grave do que isso é quando a pessoa entra tanto na mania quanto na depressão. O grau mais grave é entrar num quadro psicótico, ou seja, um desligamento com a realidade. Quando você entra num quadro psicótico de mania, você vai ter delírios de acordo com seu estado de euforia. Você não é o bonzão, não está se sentindo demais, turbo, super. Então você vai ter delírios de grandiosidade, né? De poder, de riqueza, de perseguição, porque, vamos lá, tá? Para depressão, vou dar um antidepressivo para esse aqui. Ok, aqui na depressão, o delírio da depressão vai ser congruente com o estado de humor depressivo, tá? Delírio de culpa, ideação de morte, delírio de... estão falando mal dele, estão caçoando dele, né? Agora, entre a mania e a depressão, tem um estadozinho aqui que o paciente chega para mim e fala assim: doutora,
me deixa nesse estado que é legal, que chama-se hipomania, tá? Hipomania. A hipomania é um grau abaixo do quadro de mania. Então a pessoa fica cheia de energia, fica elétrica, fica ativa, tudo nela funciona não no 220, 220 é mania, mas funciona assim, acima do humor normal, né? Então, todo mundo quer ficar em hipomania, porque você fica operacional pra caramba, né? E com sentimentos de autoestima. Bom, tudo bem, Renan Manuel? Tá. Gente, eu vou terminar. Eu possa chegar, pergunta, para que eu possa responder, tá? Porque às vezes a gente sabe que acha que explicou tudo e muita gente tem. Vai. Estabilizador, tratamento. Primeira coisa, estabilizar o humor. Depressivo. Se a pessoa estiver depressiva, depois que eu estabilizei o humor, aí eu entro. É um saco mesmo, né? Não, ainda eu tô bem humorada. Se eu entrar com antidepressivo direto na depressão, sem estabilizar o humor antes, faz que nem uma garrafa de champanhe, uma rolha de champanhe. Puf, estoura. E aí vai pra cima. Ele não fica bem. Ele fica eufórico, irritado. E muitas vezes a energia que ele não tinha para cometer um suicídio, porque se ele estava com ideação suicídio, ele não cometia por falta de energia, por cansaço. Se eu entrar com um antidepressivo sem estabilizador de humor antes, aí ele passa a ter energia e aí ele vai lá e comete o suicídio, tá? Pelo contrário, quando ele está num quadro de mania, estabilizador de humor sempre. Depois, existem várias medicações, tá? Que abaixam esse estado de euforia. Mas muitas vezes o lítio, por exemplo, ou o Depakote, valproato de sódio, eles são ótimos estabilizadores de humor e a pessoa muitas vezes nem precisa tomar antidepressivo ou um remédio para mania. Esses remédios viciam? Não. Bipolaridade tem cura? Pode ser, depende do grau, tem vários graus, tá? Mas é uma doença que você vai ter caráter genético forte, tá? E que você vai ter que tratar sempre aqui, ter que vir aqui, ver minha cara, tá? E no fim da tarde me trazer aquele bis, me trazer aquele danoninho, porque eu vou estar hipoglicêmica. É isso aí, gente. Fiquem com Deus. Desculpa aí pela gravação. E agora eu vou voltar a atender. Queria pôr um filtro, mas tá bom, tá bom. Deixa eu encerrar aqui. Tchau, gente.